O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis nem ouro nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para vosso caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem escutar vossa palavra, saí daquela casa ou daquela cidade, e sacudi a poeira dos vossos pés. Em verdade vos digo, as cidades de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos dureza do que aquela cidade no dia do juízo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ó Maria concebida sem pecado, Rogai por nós que recorremos a vós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, nós, como todas as quintas-feiras, nós temos feito aqui na nossa catedral, nós vamos continuar a nossa catequese a respeito da Santa Missa. Na semana passada eu deixei um pequeno spoiler do que nós refletiríamos hoje. Antes de começar, eu quero só fazer um comentário com vocês. Eu confesso que eu tinha me esquecido, mas graças a Deus eu fui me confessar ontem e o meu confessor, muito santo e muito piedoso, me lembrou. Quem é devoto de São Francisco de Assis, quem vive a espiritualidade franciscana ou conhece um pouquinho da espiritualidade franciscana, sabe que São Francisco de Assis era um homem muito penitente. E São Francisco vivia vários períodos penitenciais durante o ano. Ele fazia o período penitencial maior, que é a Quaresma, depois o outro período penitencial, que é o tempo do Advento. Nos dias de hoje, essa conotação penitencial do Advento diminuiu um pouco, mas naquele tempo era quase igual à Quaresma. E São Francisco de Assis tinha dois outros períodos em que ele dedicava à oração, que era a Quaresma, chamada Quaresma de São Miguel, que é desde a festa da Assunção de Nossa Senhora até dia 29 de setembro, que é o dia de São Miguel, mas antes ele fazia um outro período dedicado à Santíssima Virgem Maria, que ia desde a festa dos apóstolos, que nós celebramos domingo, até o dia da Assunção de Nossa Senhora. São Francisco fazia duas quaresmas seguidas. Ele terminava a quaresma de Nossa Senhora e começava a quaresma de São Miguel Arcanjo. Então nós estamos nesse período, no período em que nós podemos voltar o nosso coração com um pouco mais de atenção, de carinho e de amor às nossas práticas devocionais à Santíssima Virgem Maria, né? Que nós possamos então nos lembrarmos com mais frequência da nossa querida mãe e quem sabe seria muito útil, muito salutar nós oferecermos algum gesto, alguma penitência, alguma abstinência também nesse período para honrar a nossa Santíssima Mãe, tá bom? Então, fecho parênteses, é o tempo que nós estamos vivendo. Eu tinha me esquecido, mas ontem na minha confissão, graças a Deus, meu confessor é muito santo e muito piedoso, e ele me lembrou, e agora nós podemos viver esse período. Muito bem, nós falávamos na semana passada que nós iríamos refletir hoje sobre os 4 fins da Santa Missa, as 4 finalidades da Santa Missa. Só retomando um pouquinho, nós já refletimos e falamos que a Santa Missa é o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, né, atualizado, trazido presente no sacramento. Então, sacramentalmente, nós temos presente o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. O sacrifício da missa
e o sacrifício da cruz são exatamente iguais, são idênticos na essência. Eles só são diferentes na forma. Na cruz, Jesus ofereceu um sacrifício chamado sacrifício cruento, que significa que ele derramou fisicamente o seu sangue. E na Eucaristia nós temos o sacrifício incruento, ou seja, ele se dá em sacrifício de forma sacramental. É o mesmo sacrifício realizado de uma forma diferente. Em Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, no sacrifício redentor de nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos presente todos os sacrifícios do Antigo Testamento. Então, o sacrifício de Jesus, a Santa Missa, ele traz presente todos os sacrifícios que o Antigo Testamento tinha. No Antigo Testamento, para cada finalidade, eles ofereciam um tipo de sacrifício. Mas em Jesus Cristo, o verdadeiro Cordeiro, não mais a imagem, não mais a figura que passou, mas de fato o Cordeiro que pode e tira o pecado do mundo, nós temos então a plenificação e a unificação de todos os sacrifícios que o Antigo Testamento já prefigurava. Então a Santa Missa ela tem essas 4 finalidades. Eu vou dizer, depois eu explico cada uma delas. Eu trouxe uma colinha aqui, para eu não errar, porque na hora do vamos ver a gente esquece, né? Primeira finalidade da Santa Missa, ela tem a finalidade da adoração. É um sacrifício latrêutico. Segunda finalidade, a ação de graças. É um sacrifício eucarístico. Nós vamos explicar isso também. Terceira finalidade, reparação, para pedir perdão pelos nossos pecados. E a quarta finalidade é o de propiciação, ou para nós pedirmos graças a Deus. Primeira finalidade então, adoração, sacrifício latrêutico. Os nossos, eu não gosto dessa palavra, mas eu vou usar, os nossos irmãos evangélicos, né, não são irmãos, porque irmão é filho do mesmo pai e da mesma mãe, né? Você não tem Maria como mãe, no máximo primo. Então os nossos primos, eles dizem que nós adoramos imagens. Coitados. Eles não sabem que nós temos várias modalidades de culto que nós prestamos, né? O culto latrêutico, o culto de adoração, a latria, é somente a Deus. Aos santos nós prestamos o culto de veneração, o culto de dulia. E a Virgem Santíssima, que está acima de todos os anjos e todos os santos, nós prestamos o culto de hiperdulia, que ainda não é latria também, não é adoração. Então, a Santa Missa é o maior culto de adoração a Deus. A primeira finalidade do ser humano, o primeiro impulso do ser humano para com Deus é o culto de adoração. Deus merece ser adorado. Adorado. Eu não quero levantar polêmica, mas às vezes fica difícil. Nós não temos devoção por Deus, nós temos adoração. Eu já ouvi pessoas dizerem, por exemplo, eu sou muito devoto do Santíssimo Sacramento. Santíssimo Sacramento não é santo, santo no sentido igual São Paulo, Santo Antônio, São João. Ele é Deus, e sendo Deus, ele merece o culto de adoração. O Pai merece culto de adoração. O Espírito Santo merece culto de adoração. Nós não somos devotos do Espírito Santo, nós somos adoradores do Espírito Santo, porque Ele é Deus. E o maior culto de adoração que nós podemos prestar a Deus é o santo sacrifício da missa. Porque Jesus, que se dá em sacrifício ao Pai, Ele é o maior presente que nós podemos oferecer a Deus. O sacrifício de Jesus foi a maior adoração que Ele prestou a Deus e que nós podemos prestar a Deus. Quando nós oferecemos os nossos bens, quando nós oferecemos o que nós somos, diante de Deus nós não somos nada. Mas quando nós oferecemos nosso Senhor Jesus Cristo, o seu sacrifício, essa é a verdadeira adoração que nós damos a Deus. Então a Santa Missa, em primeiríssimo lugar, é um culto de adoração. Eu quero adorar a Deus, vá à missa. Vá à missa. Segundo, ação de graças. Deus nos dá tantos benefícios, Deus nos dá tantos bens, Deus nos dá tantas graças. E como é que nós podemos agradecer a Deus? Com a missa.
A missa é a maior forma de gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele nos dá. Porque, mais uma vez, nós estamos oferecendo ao Pai, não a minha vida ou a vida de quem quer que seja, mas nós estamos oferecendo o próprio Filho amado. Este é o meu Filho, no qual eu pus todo o meu agrado, e é este Filho que nós oferecemos ao Pai. Quer dar ação de graças, quer agradecer a Deus pelos benefícios da sua vida? Vá à missa. Terceiro ponto, reparação. Na Santa Missa, eu dizia na semana passada, quando nós falávamos do ato penitencial, o ato penitencial da Santa Missa paga os nossos pecados veniais. Os pecados mortais precisam ser confessados e serem perdoados no sacramento da reconciliação, o sacramento da confissão. Mas a missa toda é a reparação pelos nossos pecados, porque a missa é o sacrifício de Jesus. E onde Jesus apagou os nossos pecados? Morrendo na cruz por nós, derramando o seu sangue por nós. Então a missa é a renovação, a aplicação da redenção de nosso Senhor Jesus Cristo no tempo e na história. Uma vez eu estava dando uma formação sobre a Santa Missa, e eu tive eu não sei se alguém já falou isso, mas eu tive uma inspiração, e eu dizia que quando nós celebramos uma Santa Missa, para nós é um pouco difícil nós imaginarmos ou visualizarmos, porque nós não conseguimos imaginar nada que seja fora do tempo e da realidade, né? Do tempo e do espaço. Mas na eternidade não tem tempo e não tem espaço. Onde nosso Senhor Jesus Cristo está, não tem tempo e não tem espaço. Onde o sacrifício de Jesus acontece perpetuamente, é no céu. Jesus eternamente está diante do Pai, como aquele cordeiro imolado, mas vivo, imolado, mas de pé, que deu a vida, mas está ressuscitado. Então, essa atitude ofertante de Jesus eterna diante do Pai, quando nós celebramos uma Santa Missa, é como se da eternidade pingasse uma gota de eternidade no nosso tempo. Cada missa que nós celebramos é uma gota de eternidade que cai no nosso tempo. Nesse momento agora que nós estamos rezando a missa, nós estamos recebendo da eternidade os benefícios do sacrifício de Jesus. E é isso que nós oferecemos ao Pai. E a quarta finalidade da missa, para pedirmos graças. Eu quero muito pedir uma graça. Onde? Na Santa Missa. Pelos méritos infinitos da Santa Missa, Deus não nos nega nada. Eu li um livro uma vez que dizia que o padre, quando estava rezando a missa, e às vezes eu faço isso também, quando o padre vai oferecer o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, e aqui só para vocês terem uma noção, a parte mais importante da Santa Missa, que é onde o sacrifício de nosso Senhor é entregue nas mãos do Pai, é quando o padre reza por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai, eu estou falando com Deus Pai, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Vejam bem, o Padre tem nas mãos o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo oferecido em sacrifício. Eu levanto o corpo e o sangue de Cristo e ofereço ao Pai, dando a Ele glória, dando a Ele honra, dando a Ele louvor. O que o Pai nos negará para aquele que oferece o seu Filho? E aí nesse livro que eu lia, o padre dizia, nesse momento o padre faz um momentozinho de silêncio e ali ele faz um pedido para Deus. Ali ele faz um pedido para Deus. E ele dizia, Deus nunca me negou aquilo que eu pedi, quando eu tinha nas minhas mãos o corpo e o sangue do seu Filho em sacrifício para ser oferecido ao Pai. O que não é uma Santa Missa? O que não é uma Santa Missa? Meus queridos, se nós quisermos adorar a Deus como Ele merece ser adorado, porque nós não sabemos adorar a Deus e nós não somos dignos de adorar a Deus como Ele merece. Por isso, em Jesus nós adoramos a Deus. Se nós quisermos dar graça, se nós quisermos agradecer tantos benefícios e tantas graças que Deus nos concede, se nós quisermos pedir perdão pelos nossos pecados, inúmeros e graves pecados, e se nós quisermos pedir graças a Deus, não existe outro lugar que nós devemos estar que não seja uma Santa Missa.
A Santa Missa, porque ela tem um valor infinito, porque o que nós oferecemos é Deus. A Santa Missa, ela tem um poder na terra maior do que qualquer oração, sacrifício ou penitência que todos os santos juntos, durante toda a eternidade juntos, podem dar a Deus. Todo o amor que todos os santos e todas as santas e todos os sacrifícios que todos eles fizeram por toda a eternidade não se compara ao que uma Santa Missa oferece a Deus. E sabe o que é mais bonito de tudo isso? Deus deu isso nas mãos de pobres pecadores. Quem faz tudo isso somos nós. O padre, em primeiro lugar, que vocês podem ter certeza absoluta, é o mais pecador de todos. É o mais pecador de todos. Mas é a misericórdia infinita do nosso Deus que nos dá esse presente tão lindo. São Pio de Pietrelcina dizia, e ele tem toda a razão: se as pessoas soubessem o valor de uma Santa Missa, nós precisaríamos colocar grades nas portas das igrejas e guardas para conter as multidões que acorreriam à igreja. Mas felizes de nós que estamos aqui, felizes de nós que vivenciamos essa graça tão grande. Que a Santa Missa seja a maior alegria da nossa vida. Que a Santa Missa seja a maior alegria do nosso dia, da nossa semana. Que a Santa Missa seja o centro da nossa vida. Como eu desejo que vocês pudessem sentir a alegria que é consagrar o corpo e o sangue de nosso Senhor. Mas essa alegria vocês sentem quando comungam. Essa alegria vocês sentem quando comungam. Ter o Senhor nas mãos, ter o Senhor no coração, receber todas essas graças, todos esses benefícios, sem mérito algum, mas só porque Deus nos ama infinitamente. Ofereçamos a Santa Missa sempre. Rezemos, participemos com amor, com devoção, com carinho, com tudo aquilo que nós podemos dar a Deus do fundo do nosso coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E seja louvado.